Olá, muito boa tarde. O TV Jornal já está no ar nesta segunda-feira, dia 21 de agosto, e vamos agora aos destaques. Fisave convoca a imprensa para posicionamento após falas na tribuna do vereador Harry Ketchwinkel. O parlamentar questiona a transparência do fundo durante festa realizada no início do mês. Jori, nós acompanhamos de perto os jogos na sexta-feira e o encerramento da competição que movimentou Votuporanga nos últimos dias. Mercado de trabalho, o IBGE divulgou detalhes dos últimos meses deste ano. Esses e outros assuntos você vê agora no TV Jornal. O Fisave, Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuporanga, convocou a imprensa para uma coletiva na manhã de hoje para esclarecer questionamentos do vereador Harry Ketchwinkel. Nossa equipe esteve lá e conversou com o parlamentar também. A reunião foi na sede da Fisave, em Votuporanga, na manhã desta segunda-feira. Além da imprensa, representantes das entidades também participaram da coletiva, que foi destinada para responder acusações do vereador Harry Ketchwinkel. Ele alega que a gente não tinha os contratos e a gente informou que a gente não tinha os contratos naquele momento, certo? Mas tanto é que tinha os contratos porque todos os artistas se apresentaram no evento. Então nós informamos que não tinha naquele momento, não quer dizer que não tinha. Ninguém aqui do Fisave está disposto a ser taxado como bandido, porque nós não somos. E temos um direito, que é o direito de defesa, protegidos inclusive pela Constituição Federal, protegido por todo o ordenamento jurídico, e é isso que a gente vai fazer. Um dos pontos questionados pelo vereador foi a falta de transparência em relação aos contratos de shows. De acordo com o parlamentar, foram mandados vários requerimentos ao Fisave solicitando as informações e alguns não foram respondidos. Eu vou acionar o judiciário pedindo todos esses documentos que já foram solicitados através de requerimento, eu vou solicitar através de uma ação autônoma chamada prestação de contas. A festa foi realizada de 3 a 8 de agosto aqui no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, pelo Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuporanga. Além de cobrar transparência, o Dr. Harry Ketchwinkel, vereador, questiona o Fisave sobre a venda de meia entrada, que segundo ele não foi cobrada, e por isso requer investigação. Estaremos indo amanhã já para São Paulo para acionar o GAECO, para que o GAECO fiscalize a questão das meias entradas, para que tudo seja muito pontuado. Se está tudo certo, ok, não tem o que se falar. Então, a prestação de contas é essa, a transparência é essa. Quem não deve não teme, é isso que vamos cobrar. Já o Fisave alega que houve sim as vendas de meia entrada e tudo será esclarecido em breve, quando a entidade apresentar o balanço da festa. As vendas de meia entrada foram vendidas, tá? Na empresa que a gente contratou, existe todo um relatório que pode ser tirado que comprove a venda das meias entradas. E possivelmente, na hora que se acabar o balanço da festa, vai ser divulgado tudo que foi vendido de meia entrada, tudo que foi vendido de camarotes, todo o balanço da festa vai ser divulgado para a população. E falando em vereador, hoje é dia da 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. Nós entramos em contato com a casa e, por enquanto, nenhum projeto de lei está previsto para a pauta do dia. A sessão começa às 6 da tarde e toda a população está convidada para participar. Agora vamos para as notícias da região noroeste paulista com Lígia Ruiz. Olá, boa tarde. Um motorista de 50 anos ficou gravemente ferido em um acidente na noite desse sábado em Birigui. De acordo com a polícia, ele invadiu a pista contrária e bateu o veículo de frente com um ônibus de turismo. O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa de Araçatuba. Já os passageiros e o motorista do ônibus não ficaram feridos. A polícia vai investigar as causas do acidente. E ainda no sábado, um homem de 34 anos morreu em um acidente em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, ele seguia de moto quando bateu na lateral de uma carroça conduzida por um adolescente de 16 anos. Com a batida, o motociclista caiu no chão e foi atropelado por um carro que transitava no sentido contrário da avenida e não conseguiu frear a tempo. O SAMU foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E 2 voos no aeroporto de Rio Preto foram atrasados devido ao céu nublado na manhã de hoje.
Os passageiros que chegaram antes das 5 da manhã no aeroporto iriam embarcar em 2 voos com destino a Campinas e São Paulo. As viagens foram atrasadas por conta da falta de visibilidade. No domingo, 2 aviões que deveriam ter pousado em Rio Preto tiveram que seguir para outros aeroportos da região. A torre de controle informou que o aeroporto de Rio Preto foi liberado e opera normalmente. Um ótimo dia e até amanhã. O assunto agora é Jogos Regionais do Idoso, o JORI. Na última sexta-feira à tarde, nós fomos lá no CSU para ver de perto as equipes feminina e masculina na quadra. E deram um verdadeiro show de equipe e desenvoltura e também de disposição, olha só. Antes de entrar para o jogo, o jeito é aquecer. As meninas do vôlei de Votuporanga entraram já com uma vitória nesta sexta-feira. E para enfrentar a equipe de Marinópolis, que também chegou com uma vitória da manhã. Cidinha já está acostumada com essa rotina. É bom para a mente, para o corpo, né? Para não ficar entrevada, né? Em cima de uma cama. Então eu gosto de esporte. Foi só depois dos 60 que Maria também descobriu como é bom deixar o sofá de lado e a linha de tricô no novelo. Eu gosto de participar, eu gosto de fazer de vida ativa, porque parada, passou dos 60, não pode. São nos Jogos do JORI que percebemos que realmente somos nós que escrevemos a nossa história, que colocamos ou tiramos limites para superar. Afinal, a vida passa mesmo, ficando em casa ou entrando na quadra para jogar. Seu Gervásio é um exemplo disso. Aos 72 anos esbanja saúde, simpatia, disposição. Para vencer um câncer no estômago, o vôlei foi um santo remédio. Eu chego até a sonhar praticando o esporte. Sonho à noite, sonho que eu estou jogando. Não dá para ficar sem. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. São histórias como essa, força como aplicada aqui, técnicas que superam qualquer limitação imposta pela sociedade e que ensinam até quem está acostumado a ensinar. Com certeza, é muito gratificante e a gente aprende mais com muita coisa com eles. Em vez de ensinar, às vezes eles ensinam a gente, na verdade. Tem muita força de vontade, muita garra e determinação. Ganhando ou perdendo, o placar não importa, porque o que está em jogo aqui é muito mais que um saque ou um corte perfeito. Recomendo para todos os idosos praticar o esporte, é uma saúde muito saudável e recupera muito a saúde da gente. Só para a hora que nós fechar os olhos. O segredo é participar, sempre estar em atividade. A equipe feminina de Votuporanga venceu de virada a equipe de Marinópolis. A masculina não conseguiu o mesmo resultado. Os jogos terminaram no domingo na quadra do Mário Covas. Rio Preto ficou com o título na classificação geral. O encerramento dos Jogos Regionais do Idoso ocorreu na manhã de domingo no ginásio do Complexo Esportivo Mário Covas. A última disputa foi do vôlei masculino, que terminou com Rio Preto campeã. Em seguida, teve início a premiação geral dos Jogos. Jales ficou com a 3ª colocação, Araçatuba em 2º e Rio Preto venceu a 21ª edição do JORI. O encerramento oficial contou com discursos da primeira-dama e também presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica de Carvalho, e do prefeito de Votuporanga, João Dado. E mudando de assunto, um dos espaços de lazer mais antigos de Votuporanga, o Horto Florestal, vai ser reaberto para a população. No dia 17 de setembro, o prefeito vai inaugurar o espaço que recebeu melhorias. Vão ser realizadas diversas atividades esportivas, culturais e também de saúde e proteção ao meio ambiente. O evento faz parte do calendário de festividades do aniversário de 80 anos de Votuporanga. E no próximo bloco você vai saber quais vão ser as temperaturas hoje aqui em Votuporanga e na região. E também tem o esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Não sai daí. Estamos de volta e uma frente fria está avançando pelo sudeste do país e, além de provocar chuva, o sistema frontal vem acompanhado de uma forte massa de ar polar que vai provocar queda acentuada de temperatura. Mas o frio não vai durar muito e já na quinta-feira volta a esquentar. Olha só as temperaturas.
Hoje na capital paulista o dia deve ser chuvoso e à noite pode chuviscar e ficar bem nublado. A mínima é de 11 e a máxima fica por volta dos 15 graus. Em Rio Preto, previsão também de dia nublado com aberturas de sol à tarde e pode garoar à noite. A mínima é de 16 e a máxima pode chegar aos 23 graus. Aqui em Votu, a segunda-feira também está nublada com possíveis aberturas de sol à tarde e garoa à noite. Mínima de 16 e a máxima pode alcançar os 24 graus. O IBGE divulgou detalhes sobre o mercado de trabalho no país entre abril e junho deste ano. Dos 13 milhões e meio de desempregados, a maior parte é de mulheres, de jovens e de negros. O trabalho temporário do Cláudio está acabando. Ele sabe que será dispensado em breve e voltou a estudar. O curso técnico pode ajudar na busca por um novo emprego. Tendo em vista que hoje a cobrança é maior, questão de grau, de estudo, como técnico eu tenho que sempre buscar uma área que esteja mais suscetível a me aceitar. Jovens são a faixa etária mais prejudicada pelo desemprego. Segundo o IBGE, 27% das pessoas entre 18 e 24 anos não estão trabalhando. Em geral, esse jovem não vai ter experiência no mercado de trabalho, né? Existe uma certa incerteza do empregador com relação à capacidade desse indivíduo de exercer determinadas funções dentro do mercado de trabalho. Quer dizer, então isso tudo dificulta essa entrada do jovem, por isso esse grupo costuma apresentar uma taxa de desemprego mais elevada. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios traz dados sobre o mercado de trabalho nos meses de abril, maio e junho. O desemprego no país ficou em 13%, enquanto a taxa de desocupação entre a população que se declara branca ficou em 10%, a dos negros e pardos ficou em torno de 15%. Entre os desocupados, também existem mais mulheres do que homens. E na análise por regiões, o Nordeste apresentou a maior taxa de desocupação e o Sul a menor. Dos 90 milhões e 200 mil brasileiros ocupados, 68% são empregados e 25% trabalham por conta própria. A informalidade trouxe um efeito colateral, o crescimento dos trabalhadores subocupados, ou seja, que não trabalharam uma quantidade suficiente de horas. Houve uma queda da taxa de desemprego, mas houve um aumento justamente da subutilização da força de trabalho, né? Quer dizer, aqueles outros índices que são indicadores de que o emprego que está sendo gerado é um emprego de menor qualidade, né? Informal, são justamente o que tem indicado aumento. Em Votuporanga, no mês passado, foi mantida a tendência de alta na geração de novas vagas de emprego. Somente no mês foram 94 novos postos de trabalho, com destaque para o setor da indústria. E chegou o momento do esporte. Boa tarde, Josiano. Fim de semana foi feliz, né, para o judô. Isso mesmo, Yasmin. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal, agora na hora do almoço, nesse comecinho de semana. E olha só, notícias boas para o tradicional judô votuporanguense. Final de semana com grandes conquistas. Primeiramente, o Eduardo Júnior. O Eduardo que é de Valentim Gentil, mas treina com a Academia Dojo aqui de Votuporanga e apoio também de vários empresários aqui da cidade. Ele sagrou-se campeão sul-americano de judô. Venceu seus adversários lá na cidade de Cuenca, no Equador, e é o novo campeão sul-americano. Parabéns, Eduardo, e os senseis, o Marcelo Sanches e também o Leonardo Eduardo. E também, como se essa notícia não fosse demais aí para movimentar o final de semana, deixar todo mundo feliz, a Nauana Dores, mais uma vez aí deu orgulho para a cidade, conquistou o vice-campeonato brasileiro e olha só, mais uma vez credenciada para representar o Brasil num campeonato sul-americano. Então, duas crias da Dojo Judô, o Eduardo e também a Nauana, brilhando nos tatames. E o final de semana também foi legal por esporte votuporanguense, por conta da equipe da Votuporanguense, do Cavinho, né? As equipes de base do CAV, o Sub-20 jogando na Arena Plínio Marim no último sábado, venceu um jogo difícil aí por 3-2, o Batatais de virada, jogão de bola, venceu por 3-2. E ontem, em Catanduva, tanto as equipes Sub-11 quanto o Sub-13 do professor Murilo conseguiram vitórias importantes contra Grêmio Catanduvense. Passar aqui os resultados:
O Sub-11 ganhou por 3-1 e o Sub-13 por 4-0. E Yasmin, como se fosse pouco as notícias boas do esporte votuporanguense, a gente viu aí encerramento do Jori, os últimos dias de competição, e hoje à noite o programa Meio de Campo transmite essa parte, esse encerramento aí, uma versão bem estendida, bem legal, para você saber como é que foi o finalzinho dos Jogos Regionais do Idoso em Votuporanga. E para terminar o comentário, lógico, o Campeonato Brasileiro, não tem como não ficar sem destacar a derrota do Corinthians, a primeira no campeonato, mas o Corinthians acho que não vai se abalar não. O Vitória venceu o Corinthians por 1-0, e eu não posso falar muito que, afinal de contas, o Palmeiras perdeu para a Chapecoense também. Tá difícil ser palmeirense, jogadores, técnicos, tem todo mundo que tomar um pouquinho mais de atenção aí, que não tá dando muito, a gente não tá sentindo vibração com a camisa do Palmeiras. E os outros paulistas, com exceção da Ponte Preta, que venceu seu jogo com 2 gols do Emerson Sheik, tanto o Santos quanto o São Paulo empataram. Pior para o São Paulo, que com a derrota do Palmeiras voltou para a zona de rebaixamento. Não está tendo vida fácil o tricolor no campeonato. São essas as notícias. Yasmin. Tá difícil. Obrigada, viu, Josiano? Bom, e o TV Jornal fica por aqui agora para rever as nossas reportagens. Você já sabe, é só ir lá no site da TV Unifev ou no Facebook. Um ótimo dia para você e até mais.